A humanidade sempre foi fascinada pelo conceito de tesouros escondidos, relíquias inestimáveis que, por algum motivo, foram perdidas ou escondidas ao longo dos séculos. Esses tesouros, muitas vezes cercados por lendas e mistérios, capturam a imaginação e o desejo de aventureiros e historiadores. Dos vastos depósitos de ouro das civilizações antigas às joias desaparecidas de monarcas, esses tesouros representam muito mais do que riqueza material, são fragmentos de nossa história que permanecem ocultos, aguardando serem redescobertos. Neste vídeo, exploraremos alguns dos maiores tesouros escondidos da humanidade, suas histórias e o mistério que os envolve. O Tesouro de Montezuma, a riqueza perdida dos astecas. Montezuma I, o último imperador asteca, teria acumulado uma fortuna incalculável em ouro, prata e pedras preciosas. Durante a conquista espanhola, em 1520, a lenda conta que Montezuma ordenou que seus tesouros fossem escondidos para que não caíssem nas mãos dos conquistadores. Apesar dos esforços dos espanhóis para localizar esse tesouro, ele nunca foi encontrado. O destino da riqueza de Montezuma continua a ser um dos maiores mistérios arqueológicos, e muitos acreditam que os tesouros ainda permanecem enterrados em algum lugar nas profundezas do México. A Sala de Âmbar, a deslumbrante câmara desaparecida criada no século XVIII na Prússia, a Sala de Âmbar foi uma sala deslumbrante inteiramente decorada com painéis de âmbar, ouro e espelhos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas nazistas desmontaram a sala e a transportaram para Königsberg, na Alemanha. No entanto, após o fim da guerra, a Sala de Âmbar desapareceu sem deixar rastros. Apesar das inúmeras tentativas de localizar a câmara, seu paradeiro permanece desconhecido, alimentando teorias de que ela poderia estar escondida em algum local secreto ou ter sido destruída. O ouro de Yamashita, a fortuna oculta das Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial. O general japonês Tomoyuki Yamashita teria escondido um vasto tesouro de ouro e joias saqueados na Ásia em uma série de túneis e cavernas nas Filipinas. Conhecido como o Ouro de Yamashita, esse tesouro teria sido enterrado para evitar que caísse nas mãos dos aliados. Após a guerra, várias expedições foram organizadas para encontrar o ouro, mas sem sucesso. A existência desse tesouro continua a ser debatida, mas o mistério em torno dele persiste, atraindo caçadores de tesouros de todo o mundo. O Tesouro de Lima, as riquezas desaparecidas do Peru. Em 1820, durante a revolta contra o domínio espanhol no Peru, as autoridades coloniais decidiram transportar o vasto Tesouro de Lima para o México para protegê-lo dos insurgentes. No entanto, durante a viagem, o tesouro foi supostamente roubado pelo capitão William Thompson, que o escondeu em uma ilha deserta, possivelmente Cocos Island, na costa da Costa Rica. Desde então, inúmeros exploradores tentaram localizar o Tesouro de Lima, mas até agora, nenhum vestígio das riquezas desaparecidas foi encontrado. A Arca da Aliança, o tesouro sagrado desaparecido. Uma relíquia sagrada descrita na Bíblia como contendo as tábuas dos 10 mandamentos, desapareceu misteriosamente em algum momento após a destruição do primeiro templo de Jerusalém pelos babilônios em 587 a.C. Desde então, sua localização tem sido objeto de especulação e pesquisa, com teorias sugerindo que a arca foi escondida em algum local secreto ou levada para fora de Jerusalém. O paradeiro da Arca da Aliança continua a ser um dos maiores mistérios religiosos e arqueológicos de todos os tempos. O Tesouro do Oak Island, o mistério do Poço do Dinheiro. Uma pequena ilha na Nova Escócia, Canadá, tem sido o local de uma das mais prolongadas e intrigantes caçadas ao tesouro da história. Em 1795, jovens descobriram um poço que, segundo acreditavam, continha um tesouro escondido. Desde então, inúmeras expedições foram realizadas para escavar o Poço do Dinheiro, mas todas encontraram apenas mistérios e armadilhas engenhosas. Embora diversos artefatos tenham sido descobertos, o tesouro principal continua esquivo, e o mistério de Oak Island permanece não resolvido. O Tesouro dos Incas, a fortuna escondida de Atahualpa. Quando os conquistadores espanhóis capturaram o imperador Inca Atahualpa em 1532,
ele ofereceu um resgate de ouro e prata suficiente para encher uma sala inteira em troca de sua liberdade. Apesar de os incas terem reunido grande parte desse tesouro, os espanhóis executaram Atahualpa antes que a troca fosse concluída. Acredita-se que os incas esconderam o restante do tesouro em algum lugar nas montanhas andinas ou em cavernas secretas. Até hoje, o paradeiro do tesouro de Atahualpa permanece um mistério, alimentando lendas e expedições de busca. O tesouro de Blackbeard, o ouro dos piratas desaparecido Edward Chitty, mais conhecido como Blackbeard, foi um dos piratas mais infames da Era Dourada da pirataria. Durante sua carreira, Blackbeard saqueou inúmeras embarcações, acumulando uma grande quantidade de tesouros. Antes de sua morte em 1718, acredita-se que Blackbeard tenha escondido seu tesouro em algum lugar ao longo da costa leste dos Estados Unidos, possivelmente nas Outer Banks, na Carolina do Norte. Até hoje, o tesouro de Blackbeard não foi encontrado, e caçadores de tesouros continuam a vasculhar a costa em busca do ouro perdido. O tesouro dos Romanov, as joias perdidas da Rússia Imperial durante a Revolução Russa de 1917, a família Romanov, a última dinastia imperial da Rússia, foi presa e eventualmente executada pelos bolcheviques. Antes de sua captura, os Romanov teriam escondido parte de sua vasta fortuna em joias, ouro e artefatos valiosos. Muitos acreditam que esses tesouros foram enterrados ou escondidos em algum lugar da Rússia, esperando para serem redescobertos. O destino dos tesouros dos Romanov permanece um mistério, com inúmeros relatos de descobertas e teorias sobre onde eles poderiam estar. O tesouro de Flor de Lamar, o naufrágio de ouro. Um galeão português do século XVI, transportava um vasto tesouro saqueado da Malásia quando naufragou nas águas traiçoeiras do Estreito de Malaca. O navio, carregado de ouro, prata e joias, nunca foi recuperado, e seu tesouro permanece perdido no fundo do oceano. Ao longo dos séculos, inúmeras expedições tentaram localizar o naufrágio, mas até hoje, o tesouro da Flor de Lamar continua fora do alcance, mantendo sua lenda viva entre os caçadores de tesouros marítimos. O tesouro da Capela Roslin, Segredos dos Templários na Escócia. Localizada na Escócia, é um local envolto em mistérios e lendas, muitas delas relacionadas aos Cavaleiros Templários. Construída no século XV, a capela apresenta uma arquitetura repleta de símbolos esotéricos, que alguns acreditam serem pistas deixadas pelos Templários sobre a localização de seu tesouro escondido. Segundo algumas teorias, a capela poderia abrigar o Santo Graal ou outros artefatos valiosos guardados pelos Templários. Embora não haja evidências conclusivas, a Capela Roslin continua a ser um ponto focal para aqueles que buscam os segredos dos Templários e seus tesouros perdidos. O Tesouro dos Cavaleiros Templários, relíquias sagradas desaparecidas. Uma poderosa ordem militar e religiosa da Idade Média, teriam acumulado um tesouro imenso, incluindo relíquias sagradas e artefatos valiosos. Quando a ordem foi dissolvida pelo Papa em 1312, acredita-se que os Templários esconderam seu tesouro em locais secretos para protegê-lo. Até hoje, caçadores de tesouros e historiadores buscam esse lendário tesouro, que supostamente incluiria o Santo Graal e a Arca da Aliança. A localização dos tesouros dos Templários permanece um dos maiores enigmas da história. Os tesouros escondidos da humanidade representam não apenas riquezas materiais, mas também fragmentos de nossa história e cultura. Cada um desses tesouros está envolto em mistérios que resistem ao tempo, desafiando aqueles que tentam descobri-los. As histórias de riquezas perdidas e cidades desaparecidas nos lembram da natureza efêmera do poder e da glória, bem como da persistência da curiosidade humana. Embora muitos desses tesouros permaneçam ocultos, a busca por eles continua, alimentando lendas e inspirando aqueles que ousam sonhar com o impossível. Até a próxima!